Estamos aqui, então, iniciando a unidade 2, sessão 2. Ah, a gente deveria estar mais avançado, mas se vocês lembrarem, essa disciplina começou 3 semanas depois do início das aulas, né? Por uma série de motivos que não sou eu que respondo, né? E nós estamos atrasados, vamos fazer aquilo que tiver ao nosso alcance, né? Então, essa unidade 2 ela trata basicamente de recalque, né? Recalque, e é uma parte muito importante da mecânica dos solos, porque ela envolve, então, fundação, né? Recalque é uma coisa que é indesejável numa fundação, numa estrutura. E o recalque, ele é tem duas. A gente considera ele como linear, no sentido da gravidade, mas isso na teoria, e ele é basicamente a expulsão de água ou a expulsão de ar. Então, é a expulsão de ar ou de água, de água ou ar, vazio, né? Quando acontece, então, no caso de vazios, né, eu tenho alteração de volume, né? No caso da água, eu tenho alteração de pressão, né? Em ambos os casos, pode ser também o conjunto, né? O solo cede, ele adensa, né? Então, o que a gente vai ver hoje são os processos de adensamento. E como é que a gente calcula ah, o recalque? Como é que a gente calcula o recalque? Bom, para calcular um recalque, não tem como você ir no campo e determinar isso. Não tem como determinar em campo, né? Não tem como você pegar uma carta geológica e identificar qual vai ser o recalque. Isso não existe. O que tem que ser feito é coletar amostras do solo, mandar para o laboratório, e o laboratório faz testes para determinar, então, qual é a carga resistiva do solo, né? E, se tiver recalque, quanto vai ser essa altura de recalque. Em função dessa altura de recalque, ah, o projetista de fundação vai determinar qual é o melhor tipo de estrutura para conviver com esses recalques, né? E então, é isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje, né? Vamos ver qual é o processo, como é que a gente determina, então, ah, ah, manda o solo para um laboratório, ele vai mandar uma série de, ele vai mandar uma curva, uma tabela, que é índice de vazios, né? E pressão. Eu escuto um barulhinho aqui, eu acho que alguém está querendo entrar, e é Diego Costa. Então, é isso que a gente vai determinar aqui, né? Recalque, que é importante. E o ensaio de laboratório que faz essa determinação aí da curva de mudança de índice de vazios, né? Chama-se edométrico ou de adensamento, né? Então, as deformações que um solo ocorre, né? Obviamente, ele deforma devido a alguma componente de carga, né? Pode ser, inclusive, a carga pode ser, inclusive, o peso próprio, né? Mas a gente está preocupado com as cargas externas, né? Superficiais externas, nesse caso, que seriam as fundações. Mas não necessariamente precisa ser a fundação. Se tiver um caminhão fora de estrada, num, numa pista, né? E o solo tem que ter resistência para não sofrer recalque. Se sofrer recalque, estraga o pavimento, né? E pior numa estrutura, né? Se tiver recalque, e se ela não for dimensionada para aquela intensidade de recalque, ela vai sofrer ruptura, né? E se essa diferença entre o que foi projetado e o que acontece de fato no solo, se ela for muito grande,
compromete a estrutura, simplesmente assim, né? Então, as deformações do solo, elas ocorrem de uma maneira rapidamente após a construção de uma estrutura, se o solo for arenoso ou for argiloso, né? Então, essas duas situações é preocupante quando você vai fazer fundação, né? Se você tiver basicamente areia e argila, tem que fazer um estudo muito elaborado para determinar quais as condições de recalque, né? Então, quando for areia e argila, né, esse recalque ocorre rapidamente, né? Você expõe, então, o solo à carga e ele vai te responder rapidamente, né? Vai recalcar rapidamente, né? E, e tem aqueles que se desenvolve lentamente, né? Então, a preocupação é com os dois tipos de deformação, mas principalmente o que se desenvolve lentamente, né? É aquele que não é visível imediatamente a construção a construção da fundação. Ô, professor, Fala. o Ralph, Hum. acho que tem alguma coisa, não sei se os colegas vão perceber, pelo que o senhor está falando aí agora, os colegas acho que vão perceber a mesma coisa que eu, ou não sei se já perceberam. Isso que o senhor está falando, o senhor pediu na B1. E agora que o senhor está Não, mas eu falando. estou repetindo o que eu já dei, porque Ah, é a parte, então, importante. Eu só estou repetindo. ok, então. Beleza? Mas isso aqui eu também falei na 2.1, que foi a aula que coube no primeiro semestre, bimestre, aliás, tá? E ainda falando sobre deformações, essa página aqui é o que está na 2.1, pode olhar lá. Nos solos argilosos saturados, os recalques são muito lentos, já que, como a gente falou, recalque é por redução de volume, redução da expulsão, na verdade, de ar, né, de vazios, né, ou saída de água, né? Muito bem. Agora entramos, então, na seção 2.2, tá? Que são as deformações devidas aos carregamentos verticais, né? E essa deformação, né, ocorre por adensamento. Vamos ver, então, o que acontece. Como é que a gente determina, então, esse recalque? Adensamento, basicamente, é a expulsão de ar e de água, né, que vai, então, o solo absorver devido a uma força externa, no nosso caso, uma carga externa, né, superficial externa. É estudar como é que vai ser o comportamento do solo em relação à carga, né? E como toda atividade, toda unidade, toda seção tem sempre um probleminha proposto, pelo menos nessa disciplina, né? Então, o que está sendo proposto que a gente vai resolver no final da apresentação, como sempre fizemos. E como eu procuro fazer em todas as minhas disciplinas também. Bom, problema proposto. Então, em uma das etapas do plano de expansão do município, existe a necessidade da construção de um hospital que irá atender uma grande região. Nesse sentido, alguns ensaios foram executados no solo de fundação e encaminhados ao engenheiro responsável no projeto do hospital. O que ele está dizendo aí? Que para fazer a fundação foi mandado o material, o solo para o laboratório e o laboratório retornou com essa tabela aqui, ó, que foram dos ensaios de adensamento, tá? Então, essa tabela, ela relaciona, então, tensão vertical e índice de vazios, né? Observe, então, que a tensão, ela varia, tá? Observe também que a tensão
vertical ela é crescente, tá certo? No caso aqui até 1.600, depois ela sofre uma regressão. E o índice de vazios, ele não, ele vai sempre constantemente se depreciar, né? Bom, o que ele fala aqui para fazer, então, com esse problema aí, né? Ele está falando que, considerando o índice de vazios inicial 1,05, ou seja, 1,05 significa que ainda não foi aplicada nenhuma carga ao solo natural, né? Então, o índice de vazios inicial 1,05, ele quer determinar, então, a tensão de pré-adensamento. E existem alguns métodos para determinar essa pressão de pré-adensamento, né? Os mais conhecidos é o de Casagrande e do Pacheco Silva. Pacheco Silva é um método brasileiro, esse Pacheco Silva é brasileiro, e é usado mundialmente também, tá? E, obviamente, ele quer saber qual seria o método mais adequado para essa fundação. O método mais adequado é aquele que oferecer, então, uma situação menos favorável, né? Então, quanto menos favorável, ele é mais robusto, ele é mais a favor da segurança. Então, é isso que foi pedido para a gente fazer. Agora, vamos ver o conhecimento para fazer isso daí. Bom, isso também está na unidade 2.1 e uma outra qualquer, né? Que um solo ele pode sofrer compressão ou expansão, né? Que é o processo pelo qual a massa de solo, sob a ação de cargas, varia de volume, né? Mas mantém a mesma forma, né? E os processos de compressão podem ocorrer por compactação. Compactação significa, então, redução de volume, devido à expulsão do ar dos vazios, e por adensamento, redução do volume de água contidos nos vazios do solo, né? Então, diferença de compressibilidade e de adensamento, né? Compressibilidade, uma relação independente do tempo entre a variação de volume, que é a deformação, e a tensão efetiva. É a propriedade que os solos têm de serem suscetíveis à compressão. E adensamento, processo dependente do tempo de variação de volume, que é a da deformação, né, do solo devido à drenagem da água dos poros, né, dos vazios que contêm a água, né? Então, a gente vai ver, então, que quando a gente faz ensaio de adensamento, a gente usa a amostra saturada de água, né, para determinar, então, os adensamentos e as respectivas, então, as situações em que o solo vai ceder, né? Professor, deixa eu tirar o print do slide anterior, por favor. Esse aqui? Aí, só um minuto. Pronto, pode tirar. Valeu. Isso está no seu livro didático, viu? Bom, em termos de adensamento, né, tem 3 maneiras do solo adensar, né, basicamente, né, que a gente chama de pré-adensado, né, quando ele, por algum outro motivo, até às vezes por peso próprio, ele já não está mais na condição natural dele, né, ele já sofreu um adensamento, né? O normalmente adensado e o sobreadensado, né? Quando ele passa, então, a ser normalmente adensado, e ele sofre um novo adensamento, é sobreadensado. E, obviamente, para cada condição dessa daí, pré-adensado, normalmente adensado ou sobreadensado, as fórmulas mudam, né? Porque são condições diferentes, tá? Então, no solo pré-adensado, tem um negócio chamado, então, índice de consolidação, que é COCR, isso aqui é em inglês, né? Mas em português é índice de consolidação,
quando esse índice for igual a 1, né, eu uso essa fórmula. O ρ é exatamente o recalque. Rho, essa letra Rho, que é grega, quer dizer recalque. Então, quando for esse OCR aqui, quando ele for igual a 1, eu vou utilizar essa fórmula. Quando ele for normalmente adensado, quando ele for maior do que 1, eu vou usar essa fórmula aqui. Quando ele for sobreadensado, isso aqui é raro, né? Sobreadensado, você fazer o adensamento, depois fazer mais uma vez adensamento, é raro, não é comum encontrar. Quando acontecer esse caso, eu tenho que fazer, então, a soma das duas fórmulas aqui. Ó. Se observar, então, o recalque, o ρ aqui, é isto, que é isso aqui, ó, mais isso aqui. E vamos ver o que é cada uma dessas daí. Né? Bom, primeiro, o que vamos determinar o que é o adensamento fisicamente, né? O adensamento fisicamente, a gente podia dizer assim, por uma analogia, né? Se você tiver um pistão e uma mola mergulhada na água, quando você a situação inicial é essa daqui, mas à medida que você aumenta a carga, o que vai acontecer? Você vai reduzir o volume e vai expulsar essa água, né? Isso aqui, então, é o adensamento. Tá? Então, você reduz a quantidade de água e, obviamente, para que isso ocorra, né, você tem que fornecer uma carga, no caso aqui essa P, e ela vai gerar, então, a expulsão da água, né, e vai compactar isso daqui, vai adensar. Né? Esse é o mecanismo físico que o solo faz. Né? E esse é o perigo, né? O perigo para uma fundação é esse mesmo, né? Você instala implanta uma fundação, essa fundação ela vai distribuir uma determinada carga, né? Essa carga vai, então, adensar o solo, né? E a gente tem que determinar aí quanto vai ser esse adensamento para que essa fundação aqui conviva com esse recalque aí. Porque se não acontecer isso, a, a, a fundação e a estrutura vão sofrer algum tipo de avalia. Né? Então, o que é o processo de adensamento? É a aplicação de uma carga na superfície. Né? A gente pode pensar, por exemplo, no caso de uma pista rodoviária, é o trem tipo, né, que a pista foi projetada, e tem tipo de trem, de avião, de caminhão com 3 eixos, 6 eixos, né, que cada um vai exercer, então, uma carga, né, sobre a superfície. Né? No nosso caso aqui, que é de civil, né, a gente está preocupado basicamente com fundação. Né? Então, é a aplicação de uma carga na superfície, como mostrou essa analogia da mecânica, então, do adensamento. Inicialmente, né, a água resiste aos esforços iniciais. Tá? Então, é essa situação, que inicialmente, quando você oferece a carga, ela tem uma certa resistência. Né? Mas, ao longo do tempo, essa água acaba sendo expulsa. Né? Ela acaba sendo expulsa por essa carga aqui. Né? Então, acontece, então, redução dos vazios do solo, né? Mudou, então, o volume do solo, né? E, consequentemente, o volume, e os grãos aumentam ao máximo a superfície de contato, assim o adensamento está completo. Quando isso acontece, né, o adensamento está estabilizado, consolidado. Mas tem algumas considerações que a gente tem que fazer porque isso aqui é uma condição, vamos dizer assim, chamar de não real, né? Porque do jeito que está mostrado aqui, ele só acontece na vertical, né?
A carga só exerce, então, essa expulsão de ar e de água na vertical. Na realidade, ela é um sistema triortogonal, né? X, Y e Z. Mas, como a gente está mais interessado, no caso da civil, nessa carga vertical aqui, a gente considera, então, o solo homogêneo e sempre saturado, que é a pior condição que você vai ter, né? O solo vai estar saturado, cheio de água, né? A outra consideração que a gente tem que utilizar, a compressibilidade dos grãos de solo e água são desprezáveis, né? O que está dizendo isso daí? Está dizendo que o solo, o grão do solo, ele não vai ser comprimido, ele não vai alterar de tamanho por causa da carga que está sendo externa, tá? E a água também não vai ser. E, na realidade, elas são, tá? Mas a gente considera ela desprezável, né? A, a mudança no caso da água, aí, de compressibilidade, de tamanho do solo, a gente considera desprezável. E o adensamento é unidirecional. Como eu já disse, aqui a gente está interessado só no que acontece na vertical aqui, mas é impossível isso acontecer só na vertical. Na realidade, é um sistema triortogonal, né? O fluxo é unidirecional também, né? E as deformações individuais do solo são desprezáveis, né? A gente está interessado, então, no que acontece no sistema, né? Não em o que acontece num grão que, que compõe, então, o solo, a gente não está interessado nisso, né? Está interessado em determinar recalque. Então, as três condições aqui que eu tinha falado, adensado, pré-adensada ou sobreadensada, né? Então, se você fizer, então, isso aqui é tensão, né? Tensão aplicada no solo, tá? E isso aqui é índice de vazios. Então, um trecho inicial, a gente chama, então, de recompressão, tá? Depois a efetiva pré-adensamento, tá? E depois tem o descarregamento. Esse descarregamento é assim, ó, é aplicada uma determinada pressão, ele chega num valor máximo, tá? Depois desse valor máximo, ele tem uma recarga, se for a água, né? Ele volta a atuar com uma determinada intensidade. Então, tem uma recarga, né? Uma recarga. Então, seria isso daqui, né? Isso aqui é uma visão bem elementar do que é o recalque, né? Do que é o adensamento, tá? Então, isso aqui já é uma, uma condição mais elaborada, né? De ensaio. Então, o que eu falei aqui, ó. Então, você tem um índice de vazios inicial, tá? Você vai aumentando a carga, ó, tá vendo que está aumentando aqui? Nesse caso aqui, ela vai lentamente, tá? E depois que ela atingiu a máxima carga, que ela sofre uma recarga, tá? Depois volta a ter pressões maiores, né? E vai reduzindo o índice de vazios, tá? Esse trecho aqui, depois da recarga, é chamada de compressão virgem, tá? Compressão virgem. E ela é pouco curva, a gente costuma falar de reta, né? Isso aqui é a reta de compressão virgem, né? E depois, quando ela atinge ainda a pressão efetiva máxima, com o menor índice de vazios, ela tem também um descarregamento. Então, isso aqui é a curva edométrica ou de adensamento típica, né? Que é aquela que você manda, então, ensaiar o solo, eles vão te dar esses pontos aqui para você determinar qual é o recalque. Eles no laboratório não determinam recalque. Quem determina é o engenheiro, ou de solos, ou de fundações, né? Qual é o recalque que vai ocorrer nesse tipo de sal.
de solo. Eles vão te mandar isso aqui, ó, uma tabela assim, ó, né? Porque é o que acontece no ensaio. Eu vou mostrar já o que é esse ensaio. E como é que é determinado, então, essa relação entre índice de vazios e tensão? Tensão efetiva, na verdade, né? Tensão efetiva vertical, né? Porque é isso que a gente está ensaiando, né? Esse ensaio é conhecido como de adensamento, tá? Ou edométrico confinado. Vou mostrar por quê. Eu falei isso na aula passada também, né? Mas como é que funciona isso daí? Bom, você tem uns anéis como esse daqui que está marcado aqui, que você coloca a amostra do solo saturada, tá? Está saturada, cheio de água, tá? Você coloca, então, uma superfície que é porosa, as duas são porosas, e você coloca um equipamento, um manômetro, que vai medir, então, a carga, a pressão que vai ser exercida sobre essa superfície, que, obviamente, vai ser distribuída na amostra de solo, tá? Então, você tem a situação inicial, que isso aqui está saturado, o Na, né? À medida que você exerce uma carga, essa amostra de solo vai expulsar a água. Então, você tem uma altura inicial da amostra e você vai aumentando a pressão aqui, essa água vai sendo expulsa da amostra, esse nível vai subindo e essa altura aqui também vai reduzindo, tá? Basicamente é isso, então, o ensaio de adensamento, tá? É confinado porque ele fica aqui, ó. Isso aqui é o equipamento que vai medir, então, o adensamento, né? Então, a amostra está aqui dentro, né? Se coloca, então, também uma, uma cobertura impermeável, né? Uma cobertura impermeável, tanto dos contatos, então, do solo com as pedras porosas, para evitar, então, que quando a água sai, ela carregue grãos, né? Então, se coloca também uma superfície que ela não deixa os grãos sair, mas a água sai, né? Semipermeável, permeável. Então, através, então, desse ensaio, eu consigo determinar qual é o recalque, né? Qual é a diferença entre a altura inicial e a altura final, né? E consigo determinar, então, quanto de água saiu, né? Como é expulsa a água, obviamente, tem uma redução de volume, que vai ser representado por essa altura aqui, e qual é, então, a quantidade de água que eu saí, porque eu tenho esse Na inicial, tá? É assim que funciona, tá? É essa coisa fechada aqui. E o que é apresentado aqui no ensaio edométrico, que a gente marcou exatamente o que está registrado nesse ensaio aí, esse ensaio confinado, tá? É calculado, então, o índice de vazios inicial dessa amostra aqui, e depois vai se calculando, então, o índice de vazio a cada instante aqui, tá? Isso aqui vai aumentando as pressões e vai alterando, então, o índice de vazios, a altura e o Na aqui, tá? Mas como é que funciona isso daí? Isso aqui é uma maneira bem simples de dizer o que é esse ensaio edométrico de adensamento, né? Mas o que é? Uma amostra é colocada num anel rígido, isso aqui é um anel, tá? A amostra está aqui dentro, ó, tá? Ajustado numa célula de compressão endométrica. Isso aqui é a célula de compressão endométrica, tá? Acima e abaixo da amostra existem duas pedras porosas que permitem a saída de água. São essas duas pedras aqui, ó. Obviamente tem a mesma dimensão da amostra, na realidade é um círculo, né, da amostra. Os anéis recebem o corpo de prova, que tem o diâmetro de cerca de 3 vezes a altura, com o objetivo de reduzir o efeito de atrito lateral durante os carregamentos. Os diâmetros, né, disso daqui, obviamente, depende do equipamento, mas eles têm de 5 a 12 centímetros. Tá? Esse diâmetro aqui da amostra pode ser
dependendo do equipamento, obviamente, de 5 a 12 centímetros. Os maiores são melhores porque permite o amolgamento menos acentuado do solo durante a moldagem. Bom, vocês já fizeram mecânica dos solos, né? Fundamentos de mecânica do solo, e já devem ter visto o que é um amolgamento, né? Mas, para aqueles que não lembram, eu vou explicar o que é o amolgamento. Amolgamento é a ação que provoca o rebaixamento de alguma coisa por compressão. Então, isso é amolgamento. Então, quando diz aqui que os maiores são melhores, né? Nesse caso aqui, obviamente, porque eles permitem o amolgamento menos acentuado do solo durante a modelagem. Eles consideram isso aqui uma modelagem. As células de compressão endométrica é colocada numa prensa para a aplicação das cargas axiais, tá vendo? Então, isso aqui é uma carga axial que vai ser aplicada, então, nessa peça aqui, tá? Vai ser aplicada nessa peça, e tem um registro, então, dessas cargas ao longo do tempo, né? Vai aumentando a carga, registra, então, quanto é a variação de altura, quanto foi a variação do NA, tá? E depois sai esses resultados aí que foram apresentados aí. O carregamento é feito por etapas. Para cada carga aplicada, registra-se, então, a deformação a diversos intervalos de tempo, até que as deformações tenham praticamente cessado. Pode ser um intervalo em minutos para areias, dezenas de minutos para siltes e dezenas de horas para as argilas, tá? Então, dependendo do material que é a amostra de solo, esse ensaio ele pode ser curto, porque no caso, por exemplo, da areia, o índice de vazios é grande, né? E a expulsão da areia, da água da areia também é rápida, tá? No caso de siltes, tá? Pode ser dezenas de minutos, né? Agora, no caso de argila, a argila é o material que tem o menor grão, né, do solo, né? Então, esse ensaio demora, porque o recalque também vai demorar no caso de argila, né? Não é uma coisa imediata, como é no caso da areia. Tá? Cessar os recalques. O que é cessar o recalque? Que você aplica uma carga aqui, e ela não altera nem mais a altura, nem mais o NA, né? A água que saiu da amostra saturada. Isso significa, então, que você atingiu a deformação máxima. Tá? Cessados recalques de cargas são elevados costumeiramente para o dobro do seu valor anterior. Tá? Então, passou o recalque, continua e sai. Tá? Até quando? Até que essa carga máxima, né, você continua fazendo os ensaios até aumentar o dobro dessa carga máxima inicial. Tá? Considerando-se a altura inicial dos corpos de prova, essa altura aqui, ó, o H0, pode-se representar, então, a variação de alturas ou de recalques em função das tensões verticais atuantes. Então, você tem uma tensão vertical atuante, né? E o recalque é a altura inicial menos a altura final, para a amostra desse solo, tá? Ou os índices de vazios finais de cada estágio de carregamento são calculados a partir do índice de vazios inicial. Então, eu tenho que ter, para esse ensaio aqui, qual é a altura inicial dessa amostra, né? Tenho que também saber o índice de vazios dessa amostra, para depois eu poder calcular, então, ao longo então, do aumento de carga, né? Qual vai ser a variação tanto de altura, qual é a variação de índice de vazios, tá? E
talvez um pouco menos importante, qual é a quantidade de água que foi expulsa, porque eu não estou interessado na água que vai ser expulsa, estou interessado na diferença, então, de altura, né, que é o recalque. Então, quando volta do laboratório, volta alguma coisa assim. Isso aqui que foi pedido para vocês fazerem, e vem assim mesmo, pois se precisa plotar, e colocar num gráfico. E sai um gráfico assim, ó. Cada ponto desse daqui é um ponto de ensaio, ó, índice de vazios e carga, pressão, tá? Então, uma relação entre índice de vazios e tensão vertical, ou tensão efetiva vertical, né? E ele pode ser plotado, como a gente está acostumado, linear, né? O índice de vazio é linear, né? E o X, que é a pressão, também é linear. Tá? Então, se você observar aqui, ó, 500 kPa, cada tracinho desse daqui vale, então, 100 kPa. Tá? Isso é linear, os espaçamentos são constantes. Tá? Então, dá uma curva desse tipo aqui. Tá? Então, a gente percebe aqui que do inicial até a pressão máxima, tá? Carga máxima, tá? Depois ele sofre uma recarga, tá? Depois ele volta, então, a aumentar a pressão, tá? E só que quando ele faz isso daqui, ele já passou pelo máximo, tá? O índice de vazio já foi determinado aqui, a carga máxima já foi determinada. Daqui para frente, seria, recarregamento, tá? E esse gráfico também ele pode, como é mais comum, eu uso o Y, que é o índice de vazios linear, tá vendo? Aqui é tudo linear, ó, de 0,4 para 0,5, e cada espaçamento daqui é 0,02, né? Então, ele é linear. Ou, o que é mais comum, isso aqui é logaritmo, tá? Isso aqui é log, tá? Então, eu pego o valor que veio do ensaio aqui, calculo o log da tensão para colocar esse gráfico aqui. Esse é o mais comum. Então, como eu tinha mostrado lá no gráfico, aquele mais grosseiro, né? Essa primeira fase aqui em que eu tenho, então, a redução do índice de vazios com o aumento, então, da pressão, da carga da pressão, né? Esse trecho aqui é chamado e é uma reta, praticamente uma reta, isso no log, né? No log. No linear não dá para você ver isso daqui. Por isso que é comum se utilizar o log, né? Monolog, que é chamado. Aqui é linear e aqui é logaritmo, tá? Porque aí você consegue acompanhar exatamente essa primeira reta aqui, que é a recompressão do solo. Essa começa é identificada, então, o início dessa curva aqui, que vai, então, até o índice de vazios mínimos, tá? E daí também a, a pressão máxima que esse solo resiste, né? Que ele vai, na realidade, que vai recalcar, tá? Para um determinado índice de vazios aqui, e depois isso daqui que ele sofre a carga máxima, ele tem o que a gente chama de descarregamento. Tá? É como se, vamos dizer assim, se atingiu a carga máxima e, num determinado, por um determinado instante, né, a água voltasse, né? É mais ou menos assim que seria, então, o descarregamento. Para depois, então, ele vai voltar para a situação de carga máxima. Tá? Então, tem esses dois modelos aqui que a gente aplica nos ensaios feitos no laboratório para solo, para determinar recalque. Né? E isso aqui eu já mostrei, né, que é o pré-adensamento, o adensamento em si, né, e o sobreadensamento. Tá?
Então, pré-adensamento, adensamento e sobreadensamento, que são as três coisas que eu falei que a gente precisava ter no conceito de tensão, né? de recalque, que é a área adensada, a pré-adensada ou a sobreadensada. E esses trechos aqui, ó, isso aqui está aplicado no linear, né? Bilinear, vamos chamar assim, né? Ou módulo linear, do linear, né? Esse primeiro trecho aqui, que nesse caso aqui está expressado de A a B aqui, ó, tá? É o trecho, então, que a carga vai aumentando e o índice de vazios vai diminuindo. Perfeito, tá certo? Esse trecho aqui é chamado, então, de primeiro carregamento. Significa que os carregamentos impostos ao solo superam o maior valor que já sofreu em sua história o carregamento prévio. O que quer dizer isso aí? Que as, esse solo nunca foi exposto às tensões verticais que estão acontecendo aqui. Não teve, então, adensamento anterior. Né? É isso que, ou seja, nunca ocorreu cargas nesse solo dessa forma aqui. Ele é um solo virgem ainda para cargas. Né? O trecho da curva de compressão entre os pontos A e B corresponde a um trecho de carregamento que a gente chama de amostra virgem. Isso aqui vai dar um negócio que a gente chama de reta virgem. No sentido em que a amostra ensaiada nunca teve valores de tensão vertical dessa magnitude que está se aplicando aqui no ensaio. Ela nunca sofreu, então, esse tipo de carga. Quando isso ocorre, a amostra de solo é chamada de normalmente adensada. Mas eu tenho outra... Está vendo aqui que atingiu, então, o máximo aqui de adensamento. Depois que atingiu esse máximo de adensamento aqui, eu tenho outro trechinho que vai de B a D e volta, então, de D a B. Tá? Isso aqui é o trecho, então, de descarga e carregamento. Tá? O conjunto, então, que vai de A, B até D, né, ele que a gente chama de comportamento elástico, porque ele sofreu a máxima tensão vertical aqui e teve um comportamento elástico, ele mudou elasticamente o solo. Por isso ele sofreu, então, um aumento de índice de vazios, tá? E uma redução, então, de tensão vertical. Tá? E quando isso ocorre, a gente chama de pré-adensamento. Tá? Pré-adensamento. E esse outro trecho aqui, ó, BC, a partir desse ponto de adensamento aqui do B, tá? É chamado de normalmente adensado. Tá? Ou seja, a partir desse ponto B aqui, ele já está normalmente adensado, já está totalmente adensado. Tá? E isso aqui, como eu já falei, isso aqui tudo é linear, né? O X e o Y, ou seja, o índice de vazios e a tensão vertical são lineares, mas isso pode ser apresentado de uma outra forma, como eu já falei, na forma logarítmica, né? E só que aí não dá para ver essa configuração aqui de resultados, tá? O log, ele tende então a formar retas, né? Retas, né? Ou curvas com baixa então inclinação, como é o caso aqui. Né? Você usa o log quando você quer transformar retas, né? Bom, e cada trecho desse que você tem, ele tem um nome, né? Então, esse trecho 1 aqui, né, que é uma pequena curva, né, é o trecho de recompressão, então, do solo. Tá? E
eu posso calcular, então, desse trecho aí, esse coeficiente angular aqui, dessa reta aqui, desse trecho 1. Como é que eu faço? Bom, eu pego o índice de vazios inicial, o índice de vazios final, faço a diferença e divido, então, que vai ser esse pedacinho aqui, e divido por esse comprimento aqui. Eu achei, então, o ângulo dessa curva aqui, ó, tá? Que é chamado, então, de coeficiente angular. O outro trecho é o trecho, então, de reta de compressão virgem, ou da reta virgem, que eu também consigo calcular, então, a inclinação dessa reta aqui. Como que eu faço? O índice de vazios inicial menos o índice de vazios final, pode ser assim, ou de um determinado trecho, dividido, então, pela variação de pressão. Parece que chegou mais alguém, deixa eu ver. Chegou. Professor, você é um E-neperiano, é isso mesmo? Oi? Esse E é um E-neperiano, é isso? Não, é um E normal mesmo, é de índice de vazios mesmo. Ah, tá, beleza. É índice vazio, né? Obrigado. Tá? E eu consigo também determinar o coeficiente angular de cada uma desses segmentos aqui, ou de curvas ou de retas, né? Então, para o trecho 2 aqui, ó, esse trecho 2 aqui, que é a reta de compressão virgem, né? Que é definida, então, como reta virgem, tá? Reflete o comportamento do solo submetido às tensões superiores à máxima, tá? E que ele já suportou. Então, até aqui seria o natural, tá? O que ele já sofreu de adensamento ao longo da história desse solo aí, tá? E se ele não sofreu, a curva começa, então, desse ponto aqui, a reta de compressão virgem, tá? E o outro trecho aqui, que é o trecho 3, né? Que essa reta é quase horizontal aqui, corresponde à parte final do ensaio, quando o corpo de prova é descarregado gradualmente e sofre ligeiras expansões. Então, ele sofreu expansão aqui, ó. Tá? Então, eu consigo determinar esses coeficientes angulares aqui, que vão me dizer como é que é o comportamento dessa curva, dessa reta aí, né, com coeficiente angular. Por exemplo, o coeficiente angular da reta virgem, que eu falei aqui, ó, ele é, então, a variação de índice de vazios nessa reta aqui, tá? Dividido, então, pela variação de, da tensão vertical também nessa reta aqui. Isso aqui vai dar esse coeficiente angular aqui, o CC. A mesma coisa para os outros, né? É simplesmente variação de índice de vazios, né? Pela variação de tensão vertical, né? Isso vai dar o coeficiente angular para cada um desses trechos aqui. E essa variação, tá? Essa variação aqui, ó, essa variação que cada trecho tem, tá? É chamado, então, coeficiente de compressibilidade, que é conhecido como AV, tá? E ele o coeficiente de compressibilidade, eu tenho, então, para cada um desses três trechos aqui, eu tenho um coeficiente de compressibilidade, porque a forma para calcular é a mesma, só muda o que é o trecho. Então, esse aqui é o coeficiente de compressibilidade. E eu tenho, então, o CC, tá? Que é, então, esse trecho aqui, ó, da linha da reta virgem, tá? Que ele é calculado do mesmo jeito, é o coeficiente angular, diferença, então, na reta, obviamente, né? De índice de vazio dividido pela diferença em log, tá? Da tensão vertical. A mesma coisa, então, para o índice de compressão. Faço a diferença de índice de vazio e diferença de tensão vertical.
E a mesma coisa, então, para o índice de expansão, tá? Que são as diferenças também, diferença de índice de vazios e de tensão vertical. Tá? Bom, então, eu vou receber do laboratório alguma coisa desse tipo aqui, eu vou transformar, vou planilhar, que a gente chama, esses valores aqui, desse jeito aqui, tá? No log também, tá? Vou planilhar isso aqui, e eu vou ter, então, coeficiente angular de recompressão, coeficiente angular da reta virgem, coeficiente angular do descarregamento, isso no log, né? Que representa isso aqui, só que de uma maneira mais adequada, em segmentos de trechos, né? Então, eu tenho que plotar isso daqui, tem que colocar isso no gráfico para determinar, então, essas coisas, né? Bom, existem dois métodos para fazer isso. Bom, primeiro, eu tenho que plotar aqueles valores de ensaio. Plotei aqueles valores, então eu vou ter uma curva assim, tá? Uma curva assim, tá? E eu tenho dois métodos, o método Casagrande, né? E o método Pacheco e Silva, que é brasileiro. Casagrande não, é um dos mestres aí da mecânica do solo, mas ele não é brasileiro, apesar do nome parecer que seja, né? Mas ele não é, tá? Então, estou interessado em achar, então, a tensão máxima, né? Antes do início que é chamada de tensão de pré-adensamento, né? Estou interessado em saber essa pressão aqui. Como é que eu faço? Bom, plotado isso daqui no linear e log, né? Eu tenho essa reta virgem aqui, tenho essa início aqui desse trecho 1 aqui, tá? Isso aqui entra numa curva. O que que eu faço? Faz assim, ó. Pega a tangente dessa curva aqui, tá? Tangente dessa curva, aonde essa tangente aqui cruzar com o índice de vazios inicial, tá? Eu pego a bissetriz desse ângulo aqui, ó, a bissetriz desse ângulo, onde essa bissetriz cruzar com o prolongamento dessa reta virgem aqui, eu vou ter exatamente o ponto de tensão vertical máxima, tá? Esse ponto aqui. E aqui, obviamente, o índice de vazios correspondente a essa tensão de pressão máxima, de tensão máxima. Né? Professor, desculpa aí, Oi. mas o senhor pode repetir só essa parte aí, que eu fiquei Posso, meio perdido. posso. Eu vou repetir aqui, ó, nesse gráfico de baixo aqui, que é uma representação que está aqui, só que de uma maneira mais clara, tá? Então, eu tenho essa parte curva aqui, ó, e daqui para baixo eu tenho, então, essa reta, que é chamada de reta virgem. Como é que eu determino essa tensão e esse índice de vazios para esse ensaio? Eu prolongo, então, a reta virgem, tá? Até ela coincidir com o índice de vazios inicial, tá? Aonde cruzou com esse índice de vazios aqui, né? Eu vou pegar, então, a, a tangente, tá? Dessa curva aqui, ó, a tangente dessa curva nesse ponto aqui, tá? Então, eu tenho a tangente aqui, pego a bissetriz desse ângulo formado com a horizontal do ponto de inflexão, tá? Calculo a bissetriz, onde cruzar a bissetriz com o prolongamento dessa reta virgem aqui, eu vou ter, então, o índice de vazios correspondente e a tensão vertical máxima, tá? Então, como é que começa daqui? Começa, então, eu traçando a horizontal do índice de vazios inicial, prolongando, então, a reta virgem, tá? Aonde cruzou, então, faço a tangente aqui do início, então, dessa curva aqui, ó, dessa tangente aqui, o ângulo formado pela tangente daqui
e pela horizontal do índice de vazios, tá, vai formar um ângulo. Se eu pegar a bissetriz desse ângulo, ou seja, um ângulo médio, né, metade de cada lado aqui, na interseção, então, da reta média com a bissetriz desse ângulo aqui, eu vou ter, então, a, 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 a carga máxima aqui, ó, que esse solo vai aguentar. Tá? Isso aqui foi é, é o jeito mais fácil que eu consegui para explicar isso daqui. Tá? Isso não tem jeito, não dá para você fazer, não tem programinha para fazer, tem que plotar, né? Tem que colocar no gráfico esses valores e fazer. Dá para fazer no CAD, né? Dá para fazer no CAD, mas é trabalhoso. O que faz é se plota no gráfico e se determina esse valor graficamente. Tá? Esse é o método Casagrande. O método Casagrande, que não é brasileiro, não é o brasileiro, ele é considerado mais preciso, né, do que o outro que a gente vai ver agora, que é, então, o método Pacheco e Silva. Independente do que qual método que você vai utilizar para verificar, então, o ensaio que foi mandado do laboratório para o solo, para determinar, então, o recalque, né? Você tem que plotar esses gráficos aqui. Tá? E para determinar essa a tensão ou pressão de pré-adensamento, que a gente chama, né? Como é que é feito no caso do Pacheco e Silva? Tá? Então, no caso do Pacheco e Silva, eu prolongo a reta horizontal, a reta virgem, tá? Onde essa reta virgem cruzar com o índice de vazios inicial, o E0, tá? Eu desço a vertical, onde ela cruzar na curva, no trecho 1, né, nesse trecho de curva aqui, eu traço uma horizontal, onde ela cruzar com o prolongamento da, da reta virgem, né? Eu desço a vertical aqui e já tenho aqui, ó, nesse ponto de inflexão, aqui nesse ponto de cruzamento aqui, eu tenho, então, a tensão de pré-adensamento e o índice de vazios do pré-adensamento. Aqui, tentei fazer isso aqui de uma maneira mais clara, né? Então, eu tenho o índice de vazios inicial, que é o E0, tá? Tenho a reta virgem aqui, que é uma reta, eu prolongo essa reta virgem, onde essa reta virgem cruzar com o índice de vazios horizontal do índice de vazios inicial, eu desço uma vertical, eu coloquei umas setinhas aqui, mas ela não apareceu bem. Então, tem uma setinha aqui dizendo que eu desço aqui esse ponto. Onde cruzar com a curva, eu traço horizontal novamente, onde cruzou onde intercepta, cruzou não é o jeito certo, mas onde ela intercepta o prolongamento da reta virgem, eu vou ter, então, o índice de vazio de pré-adensamento e vou ter, então, a tensão de pré-adensamento. Tá? Então, eu tenho que... É um processo praticamente gráfico. Tá? E vamos fazer um exemplo aqui, ó, para a gente entender isso aqui um pouquinho melhor. Isso aqui, eu que bolei aqui para ver se a gente consegue fazer, né? Bom, então, eu tenho aqui os segmentos A, B, C, D, E, F, tá? Então, determinar a tensão de adensamento e sobreadensamento, né? Então, o índice, então, de compressão, como a gente já viu a diferença, né? É a diferença entre o índice de inicial e no instante, né? Que eu tenho adensamento, tá? Foi dado, então, a tensão no ponto B, 10 kPa, a tensão no ponto C, no ponto B, 10, né? No ponto C, 20, tá? Pode ver que 10 e 20, né? E foi dado, então, o índice de vazios do ponto B igual a 2, tá? E do índice de vazios no ponto C igual a 1. Isso aqui foram dados.
tá? E para calcular, então, o índice de compressão, tá? Ele quer calcular o índice de compressão, é a diferença, então, do índice de vazios que foi dado em B e C, tá? Dividido pelo log do ponto E e do ponto D, tá? Então, fazendo essas contas aqui, substituindo, tá? O índice de compressão seria, então, 2 menos 1 dividido pelo log de 20 menos o log de 10. Tá? Isso dá 3,33. Tá? E fiz outro caso aqui, que é no ponto D, tá? Que é aqui, ó, que é o sobreadensamento. Calculei, então, para o adensamento e vou calcular agora para o sobreadensamento. Foi dado, então, essa pressão aqui, ó, 1 kPa, tá? E do ponto, aliás, do ponto E, 25 kPa, e do ponto D, 1 kPa, né? E foi dado, então, o índice de vazios do ponto D, 1,3, e do ponto E, 0,7. Tudo isso aqui você tem no ensaio, né? São dados do ensaio. E você calcula, então... Professor, Oi? eu fiz a conta aqui do 1,3 menos 0,7 log dividido por log de 25 menos log de 1,0, deu 0,79. Você fez com log aqui? Fiz com log no final aqui, ele dá 0,799. Será? O meu bateu, o de baixo. O de baixo bateu e o de cima só deu 3,32. Vamos ver. O meu de baixo deu 0,79. Bom, vamos fazer aqui o de Está em cima. graus ou radiano? Vamos fazer aqui, ó. 20 log na base 10, enter. 10 log na base 10 menos o inverso disso daqui vezes 1. Para o meu deu 3,33 mesmo. O de cima tá certo, o de baixo também. Então, bateu aqui, eu fiz. Não, tá certo. A conta que eu fiz aí deu certo. Tem que fazer assim, ó. Log Está em radiano de vocês? Hã? Está em radiano de vocês? Não. Faz aí, ó. Vamos ver aí, ó. 20 log de 20. Quanto dá para você aí? Dá 1,3, tá certo? 1,3. Tá. Log de 10. 10. Professor, a primeira de cima minha bateu com o do senhor aí, ó. Log de 10 dá 1. Dá 1. Então, 1,30 vezes 1, tá? Dá 0,3. Dividido por 1 é 1/3, né? Dá 3,33. Dá, então, é 1 dividido por 0,3, que é essa diferença aqui, ó. Dá 3,33 mesmo. O de cima tá batendo. De baixo, não. Vamos ver. Acho que deixa eu ver aqui se eu conferir se eu não errei alguma coisa. Log, enter. Log menos 1,3, enter. Não, agora bateu. Bateu? Beleza, Bateu, então. 0,42. Beleza. Obrigado. Aí você me assusta porque você fala assim, não bateu. É isso. É que eu estava errando aqui no cálculo.
Tá bom, beleza. Tem que fazer mesmo para... Todos dois meu bateu, de cima e de baixo. Não, dá, os dois dão certo, sim. Estão certos. Tá? E uma outra coisa aqui que é importante para a gente calcular o recalque, na verdade, né? Calcular o recalque é a taxa de consolidação, que é chamado do OCR, tá? Mas isso vem do inglês, tá? Mas aqui é conhecido como OCR, é taxa de consolidação, né? É basicamente a taxa entre a tensão final vertical, tá? E a tensão inicial, tá? Ou efetiva, tá? E quando esse valor de OCR aqui, ele é igual a 1, tá? A argila ou o solo foi normalmente adensado. Quando ele é maior do que 1, né, a argila é pré-adensada, ou o solo é pré-adensado. Quando ele é menor do que 1, é subadensada. Esse subadensado é difícil de acontecer. O que é o subadensado? É que ela não foi adensada ainda não foi adensada ainda com a carga que vai gerar algum adensamento. Isso aqui é muito difícil de acontecer. É muito difícil. E para cada OCR, eu tenho uma fórmula, né? Por exemplo, para calcular o OCR1, que é o normalmente adensado, tá? A fórmula para calcular o recalque é dado por essa letra Rho, que é a letra Rho do alfabeto grego. Ele é o coeficiente de compressão que a gente calculou aqui, ó. Tá? Isso aqui, ó. Vezes a altura inicial do solo, tá? Isso a gente está falando de laboratório, tá? Não é de campo, a gente não determina recalque em campo, a gente determina recalque do solo no laboratório. Então, isso aqui é o coeficiente de compressão que eu consigo calcular, porque eu tenho os dados que vieram do laboratório. Isso aqui é a altura inicial da amostra, o H0, tá? Dividido, então, por 1 mais o índice de vazios inicial, que também vem com ensaio, vezes o log da tensão vertical final, menos o log da tensão vertical inicial. Tá? Isso dá o recalque. E quando o solo for pré-adensado, o OCR aqui for maior do que 1, né, a fórmula é um pouquinho diferente, porque ele está num trecho diferente. Tá? Aqui eu tenho que calcular o coeficiente, o CR, que está aqui, ó. CR, que está aqui, ó. Mas o processo para calcular é o mesmo. Se eu coloquei aqui. Eu juraria que eu tinha colocado. Mais para frente. Ah, está aqui, ó. Então, o CC, né, aqui é o índice de compressão, né, o índice de compressão, ele é calculado também pela diferença de índice de vazios dividido pela diferença de pressões em cada ponto. Tá? O índice de compressão, né, ele é calculado também pelo mesmo jeito, né? Só que são trechos diferentes. E o índice de expansão também. Tá? É só pegar, então, no gráfico, os valores, então, inicial e final de índice de vazios, tá certo? E as pressões final e inicial, para qualquer um dos trechos. Tá? Então, eu tenho como calcular, através do ensaio, esses 3 índices aqui, ó, tá? Esses 3 coeficientes, na verdade, tá? Esses 3 coeficientes eu consigo. E calculo, então, através dos dados fornecidos pelo laboratório, consigo calcular o recalque quando o solo for normalmente adensado, ou CR igual a 1, o cálculo
quando o solo for considerado pré-adensado, ou CR maior que 1, essa é a fórmula aqui, e quando ele for sobreadensado, ou CR menor do que 1, que nesse caso aqui, se vocês observarem, é essa fórmula aqui, mais essa daqui, ó. Então, nada mais é do que essa composição aqui, ó. Isso mais isso aqui, ó, para solo sobreadensado quando o CR igual menor do que 1. Tá? Lembrando aqui que H0 é a altura inicial da amostra ou camada de solo compressível, e o E0 é o índice de vazios da amostra ou camada de solo inicial também. Tá? Isso é fornecido no ensaio. Então, através do ensaio, dos ensaios endométricos ou de adensamento, que eu determino, então, qual vai ser o recalque do solo. Mas tem um jeito que se faz na prática, que não é o mais correto, né? O mais correto é se fazer desses valores aqui, calcular certinho qual vai ser o recalque em função do OCR. Tem um valor prático para calcular, então, o recalque, né? Que é a diferença, então, de índice de vazios, dividido pela soma entre a unidade mais o índice de vazios inicial, vezes o índice de vazios, a altura inicial da amostra, tá? Isso aqui é um jeito prático, tá? De calcular recalque total. Por trecho. Tá, mas por que ele não é recomendado, professor? Não estou falando que ele não é recomendado, mas é uma coisa para você checar os valores da curva, né? Você checar. Isso aí você faz para saber a ordem de grandeza, então, do seu recalque. Tá? Porque ele não é representativo para todos os trechos também, né? Então, o Tá, só para aqueles específicos, é isso? Exatamente. Tá? O que acontece aqui não é o que acontece na reta virgem, nem na sobreadensamento. Tá? Por isso que frequentemente é usado isso daí, mas não é o correto. Quando for um trabalho mais consolidado, por exemplo, quando você tiver pequenas cargas aí da fundação, eu acho que até pode usar isso aí. Eu só não sei quanto são as pequenas cargas, né? Mas para grandes cargas aí você tem que usar o procedimento gráfico aqui mesmo para determinar. Tá? E terminamos, então, a parte aqui dos ensaios, então, de adensamento, tá? Como a gente trata esses ensaios para determinar, então, o recalque, que é muito importante. E voltamos, então, ao nosso problema proposto, né? Que foi dado, então, o índice de vazios inicial, inicial de 1,05, tá? Inicial de 1,05, tá? E ele quer saber qual é determinar a tensão de pré-adensamento utilizando os dois métodos, Casagrande, Pacheco e Silva. Isso aqui é o que veio do laboratório. Eu vou ter que plotar isso daqui, tá? O que é mais fácil fazer numa planilha Excel, né? É tranquilo. Então, eu plotei isso aqui no Excel, esses pontos aqui correspondem a essa conformação, tá? Essa daqui é a reta virgem, tá certo? Isso aqui é recompressão, tá? E pelo método, então, Casagrande, para determinar essa tensão de pré-adensamento, tá? Que é essa condição aqui, antes de entrar, até entrar na reta virgem, tá? É isso que ele está perguntando. Como é que tem que fazer? Então, prolongar a reta virgem, tá? Que é esse segmento de reta aqui, tá? Estender
o índice inicial, que é 1,05, tá? O índice de vazio inicial, tá? Aonde cruzar, então, com a tangente dessa curva aqui, com o prolongamento da reta virgem, tá? Eu tenho um ângulo formado aqui entre esses dois segmentos de reta aqui, ó, entre o 2 e o 2 aqui, eu traço a bissetriz, né? O ângulo médio aqui, que vamos chamar, onde cruzar com o prolongamento da reta virgem, tá? Esse ponto aqui vai me dar, então, o índice de vazios correspondente ao pré-adensamento e qual é a carga de pré-adensamento, né? Isso aqui está em log, né? Eu, fazendo isso daqui no gráfico, eu consigo determinar qual é esse valor aqui. No meu caso aqui, do 250 kPa, tá? A pré-adensamento pelo método Casagrande. Tá? Pelo método Pacheco, tá? O procedimento é semelhante, mas não é igual. Faço o prolongamento da reta virgem, onde essa reta virgem cruzar com o índice de vazios inicial, tá? Eu simplesmente desço uma vertical, onde cruzar com a curva, eu traço outra horizontal, onde cruzou com a curva, com a reta virgem, esse ponto aqui vai me dar o índice de vazios de pré-adensamento, vai me dar também a carga ou tensão de adensamento, né? Você veja que são valores bem diferentes, né? Bem diferentes, né? Olhando os dois aqui, ele pede, então, para a gente verificar qual é o mais seguro. Não é isso que ele usa, mas eu acho que é o mais seguro. Qual desses dois métodos é o mais seguro, uma vez que o ensaio é do mesmo solo? Este, que deu 130, ou esse aqui, que deu 210? Eu acredito que seja 210. É o de 210 mesmo, né? Porque, além dele ser mais preciso, né? Ele deu valores maiores, né? Então, seria, então, o método que é o mais utilizado no mundo, que é o método Casagrande, tá? Esse método Pacheco e Silva, como vocês viram, ele é mais fácil de você fazer, tá? Mais fácil, não precisa traçar bissetriz, são só segmentos de reta, né? Mas os valores não são semelhantes. Deveria, né? E aí, no livro didático de vocês, tem um outro problema proposto. Um outro problema proposto. E ele fala, então, para determinar, são os mesmos dados, tá? Que ele utilizou, não sei se foram os mesmos, mas dá esse gráfico aqui que eu plotei no Excel, de uma maneira bem rápida, e com esses dados aqui no laboratório, essa empresa solicita que o engenheiro responsável interprete os dados informados e obtidos dos ensaios executados no solo, com base no gráfico construído com esses resultados aqui. Esses resultados aqui. Tá? Ele quer que indique qual seria o índice de vazios e quando o solo for submetido a uma tensão vertical de 100 kPa. Né? Bom, se você construiu esse gráfico aqui, quer saber, então, qual é o índice de vazio para uma determinada tensão efetiva, é só pegar no gráfico aqui, né? Qual é você tem isso daqui que veio do ensaio, quer saber qual é a tensão vertical ou carga vertical para um determinado valor, o índice de vazio ele quer saber, é só pegar esse valor que ele quer saber e ir no gráfico aqui, tá? Não pediu 1000, tá aqui o 1000 kPa, e aqui determinar, então, o índice de vazios. Tá? E esse índice de vazios aqui deu
0,69. Então, quando a carga, a tensão for de 1.000 kPa, o índice de vazios vai ser 0,69, simples assim. Mas vocês vejam que sempre eu vou precisar construir esse gráfico aqui, é a condição sem a qual eu não consigo determinar nada. Só com esses ensaios assim não tem. E não dá para ter programa para resolver isso aí, porque os trechos são diferentes, né? Você percebe aqui, o trecho inicial é uma curva, depois você tem uma reta, tá? Depois você tem uma curva leve, mas depois você tem uma outra curva que de compressão, né? E isso tem que ser feito no gráfico mesmo. Estou falando que não existe programa, mas no mundo atual, né? As coisas são eu não consigo acompanhar toda a atualização. Pode ser que exista, tá? Eu fui moldado para usar o gráfico, tá? E no livro didático de vocês também está com gráfico. E aí passamos, então, os exercícios, então, da seção 2.2. Tá? E foi dado aí, então, uma camada de argila então, aqui, de 1,5 m de profundidade, tá? Argila com 1,5 m de profundidade, e de espessura que está localizada entre duas camadas de areia, uma camada de areia aqui e outra aqui. No centro da camada de argila, a tensão vertical, sigma zero, é de 200 kPa. Então, a 7,5 metros, essa pressão aqui é 200 kPa. E a poropressão, né, que isso aqui está saturado, né? Está saturado, é de 100 kPa. O aumento da tensão vertical causado pela construção de uma estrutura no centro da camada de argila é de 100 kPa. Considerando que o solo está saturado e o CR é de 0,5 e o CC de 0,3 e o C, aqui está errado, viu? É CC de 0,9, se o solo for normalmente adensado, o recalque primário será de... Bom, para resolver isso, vamos ver tudo que ele foi dado. Ele foi dito que a argila está saturada, ou seja, ela está... todos os vazios estão repletos de água, estão completos com água. A altura inicial, 1,5 m, a tensão inicial é 200 kPa, a tensão, a poropressão, né? A tensão devido à água inicial é de 100 kPa. Ele disse, então, que a tensão vertical é, então, 200 menos 100, tá? Que é 100 kPa. O CR é 0,5, tá? E o CC é 0,3, e o E0 é dado também, né? E0, 0,9. Se você fizer a continha, então, para determinar a taxa de consolidação, que é, então, o E0, a tensão em zero, menos a tensão efetiva, né? Isso aqui vai dar, então, 100 dividido por 100, tá? Que é igual a 1. Então, o OCR aqui é igual a 1. Quando o OCR for igual a 1, a equação que eu tenho que usar é essa daqui, ó, OCR igual a 1. É o coeficiente que foi dado, a altura inicial que foi dado, o índice de vazios inicial, foi dado também o log da tensão final dividido pelo log da tensão inicial. Eu tenho todos esses valores aí desse exercício aí. Então, eu tenho tudo isso daí. Então, é essa fórmula que eu tenho que utilizar para esse OCR igual a 1, tá? Então, simplesmente seria substituir. O CC é igual a 0,3,
a altura inicial, 1,5 m, o E0, 0,9, foi dado, tá? Então, seria 1 mais o E0, e o log da tensão inicial, tá? 200 dividido pela final, que é 100. Tá? São dados do exercício. Fazendo essa continha aí, quanto dá? É a letra A. Letra A. 7,1. Já fizeram, cara? Pô, parabéns, é a letra A, sim. É a letra A. Alguém não conseguiu fazer aí? É simplesmente substituição, né? É calcular o log de 2, né? E fazer essa conta desse jeito aqui. Tudo bem aí, então? Concordam aí? Entenderam? Ok, professor. Essa parte entendi. Você foi sutil, né, quando falou que entendeu, né? Mas fazendo as contas aí, na realidade, dá 0,071 metros, né? E Nessa fórmula é mais fácil de fazer. O problema é quando for ter que usar o gráfico. mas como eu disse, a dobrada é difícil de acontecer, né? É raro, é raro. A minha maior dificuldade é quando eu tenho que procurar algum resultado no gráfico para lançar assim na fórmula e terminar o cálculo em si, entendeu, professor? Eu Olha, tenho essa mas dificuldade. veja bem, vamos pegar essa fórmula aqui, ó, para o OCR igual a 1, tá? O CC é a inclinação da reta, então você calcula E1 menos E2 dividido por P1 menos P2, tá? Isso você calcula, tá? No gráfico, tá? É só pegar o trecho e fazer a diferença de índice de vazios dividido, então, pela diferença de pressões. Então, você consegue fazer o CR, o CS e o CC. Cada trecho tem o seu. Mas para calcular, por exemplo, o recalque, nesse caso aqui, com o CR igual a 1, né, é só calcular a inclinação da reta, né, de compressão vezes a altura inicial, dividido pelo índice de vazios inicial, dividido pela tensão inicial, que também tudo isso eu tenho no gráfico, e isso aqui é a final desse mesmo trecho aqui, ó. Tá? Então, isso aqui no gráfico, a única coisa que você tem que calcular no gráfico aqui é o CC, que é a inclinação da reta, que está aqui, ó. Ó, o CC, ó, a inclinação dessa reta, ó, seria E1 menos E2, tá certo? Na realidade, é assim, E1 menos E2, que é a reta toda, tá? Dividido, então, por P1 menos P2. Beleza? E isso eu posso fazer, então, para Estou qualquer entendendo. trecho aqui. O que é mais fácil, obviamente, é da reta de compressão virgem, tá? Que é uma reta. Mas eu posso admitir que sua curvatura é pequena e também posso calcular aqui, ó. E1, E2, né? P1, P2, aqui o CR também. P1, P2, tá? Até aqui, né? P2, E1, E2, tá? Então, o procedimento é o mesmo, né? É só ter o gráfico. A única coisa que a gente calcula mesmo é os coeficientes. O resto sai do gráfico. Só ler no gráfico. O Diego falou que esse aqui é mais difícil. Na realidade, não é mais difícil. É só o que vai mudar nesse gráfico aqui, o cálculo é o mesmo. Ó. A única coisa que muda aqui é o coeficiente que No você usa caso, aqui no pré-adensado, que é a no curva. caso, não é nem o cálculo. Eu não acho difícil fazer o cálculo. Porque o cálculo, depois que você tem as informações, beleza. O que eu acho um pouco mais complicado é a parte de traçar as linhas. Né? A parte de traçar as linhas Tá. que batam no lugar certo, é aí que mora o problema. Porque
Eu traçar uma linha qualquer é fácil. O problema é traçar uma linha no ponto certo, entendeu? Mas isso não Acredito que seria é, prática também, mas vale a prática e também não é, digamos assim, a rigidez elevado a 1000, né? Não é, né? Não dá porque é um processo gráfico, né? O problema é que você tem que colocar esses valores aqui no Excel, tá? Para você ter essa subdivisão aqui, para quando você traçar a reta aqui, você saber fazer essa leitura aqui com a maior precisão possível, tá certo? E os Zs também, tá? Essa é a questão. Se isso aqui está planilhado, você consegue determinar exatamente qual é o valor do índice de vazios inicial, o índice de vazios final, qual é a pressão, a, a carga vertical inicial, qual é a final, tá? Você consegue, tá? Foi assim que eu fiz esse exercício aqui. Isso aqui não está no livro didático de vocês, tá? sim, Mas não, tem que, tranquilo. hã? Mas tem que Então, não, planilhar. essa parte eu consegui entender. O problema mesmo é na hora, sabe, de pegar para fazer aí, sei lá. Mas Então. Mas tem que fazer, cara. Tem que. pegar uns exemplos à parte aqui para poder tentar fazer sozinho. Não, fica sossegado, fica frio. Esse daqui é o mesmo exemplo lá, só que ele quer que calcule, então, o recálculo primário quando o OCR for igual a 2. Quando o OCR for igual a 2, está vendo aqui, ó? OCR é o mesmo exercício, tá? O mesmo exercício, a espessura da argila, areia, só que ele está falando que é para considerar o OCR igual a 2. Quando você considera o OCR igual a 2, tá? Vamos olhar aqui, ó. O CR maior que 1, na verdade, é essa fórmula aqui. Então, você tem que usar aqui, ó, em vez de usar aqui CC, você vai usar o CR, que foi dado também. Essa fórmula aqui eu vou modificar. Eu acho que para ficarem iguais aqui, eu tenho que colocar CR vezes H0, para ver que só muda o coeficiente aqui. Do jeito que ela está aqui, parece que é uma coisa, é uma outra fórmula. Na realidade, não é. É a mesma fórmula onde você só muda o coeficiente, aqui é o índice, tá? Beleza? Então, é para usar essa fórmula aqui, ó, OCR maior do que 1. No caso lá, deu 2. Esse caso aqui. Então, substituindo os valores, tá? 0,05 foi dado, né, com o CR, é só substituição de valor. Substituir, então, o CC 0,3 por 0,05. Por isso que eu acho, eu não devia ter colocado a fórmula daquele jeito, eu devia ter colocado CR vezes a H1, tá? Fica tudo do mesmo jeito, que é a mesma fórmula sempre. Vê para mim se está certo aí. Quanto dá? Vai. Letra E, 25. Letra E? E, 25. Certeza, cara? Se a calculadora não tá mentindo, sim. Vamos fazer junto aí? Então, vamos fazer assim, ó. 1,5 em... Opa. 1,5 enter. Eu vou 0,5 vezes Dá 12, letra D. 2 log vezes dividido por 1,9, tá certo? Tá. Quanto deu para você? Deu 12, dá 12, né? Dá Isso aí, 0,018, né? É letra D, eu coloquei vezes em vez de mais ali, de 1,1 mais 0,9. Perfeito, perfeito. Vocês percebem que o que muda é só o coeficiente, né? O coeficiente que você consegue tirar do é gráfico. apressadinho, dá nisso. Hã? Ralph. Beleza? Deu D, Ralph então, fez, hein? professor. 12 milímetros, tá? Tá certinho, tá?
Então, o que mudou da outra fórmula para essa é simplesmente o coeficiente, tá? Por causa do OCR, que é diferente. E a terceira é o mesmo exercício, tá? Só que o recalque é primário, o OCR é igual a 1,1, 1,5. É a mesma conta. É a mesma conta. O que só muda aqui é eu até copiei a fórmula aqui. Então, o OCR agora é 1,5. Então, para isso aqui dá 1,5, tá? Seria, então, 200 dividido por 150. Aí mudou alguma coisa aqui. Mudou, sim, altura inicial, carga inicial, poro-pressão, isso aqui continua igual. E, afinal, ele falou que é 150, tá? 150. Então, fazendo essa conta aqui, se eu não errei em nada, né? Se eu não errei em nada, é a alternativa C, 37 milímetros. Isso aí, bateu aqui também. Beleza? Então, mas vocês percebam que é simplesmente... O que parece que ela é grandona, mas, na realidade, esse termo aqui é comum. Então, colocou em evidência esse termo aqui, ó, e isso aqui é com CR, isso aqui é com... Aliás, isso aqui é com CC, isso aqui é com CR. Simplesmente isso. Beleza? Bom, perfeito. E nós vamos fazer uma atividade. Vocês fotografem essa atividade aqui. Eu vou colocar no grupo também. Eu só fico preocupado com os alunos que entraram essa semana aqui, que inclusive 5 alunos, né, para essa disciplina aqui, que eles não tiveram matéria nenhuma e já vão ter que fazer essa tarefa aqui. Mas eu não consigo interferir de outro jeito, tá? Eles vão ter que fazer a prova B1, a segunda chamada, mas eu gostaria que eles estivessem num grupo de WhatsApp para a gente poder conversar, né? Tirar dúvida, tudo, né? Falar a mesma linguagem. Então, vocês fotografem isso daqui, eu vou explicar. E a atividade 2, ela pode ser entregue até dia 25/10, ou seja, vocês têm um fim de semana, tem praticamente 2 semanas para fazer isso, tá? E a entrega é exclusivamente pelo AVA, mensagem do AVA. E nessa altura do campeonato, todo mundo tem que estar acertado com a AVA, porque senão não está reprovado, tá certo? Então tem que ser pelo AVA. Então, para inserir as imagens, fotos das duas resoluções gráficas, né? Uma de Pacheco e a outra de Casagrande, tá? Então, vocês vão ter que plotar isso daqui no Excel, tá? Calcular o log disso daqui e plotar no Excel, ter esse gráfico aqui para poder fazer, então, desenvolver os 2 métodos, tá? Se você colocar adensamento, método Casagrande no Google, vai aparecer como é que faz. Se não quiser também, pode pegar aqui, eu vou colocar amanhã essa apresentação aqui em PDF, vai lá no PDF, vê como é que foi feito, né? E depois imprime, obviamente, esse gráfico aqui, a resolução. Se quiser, também dá para fazer no gráfico, né? Usar linha para fazer no Excel, né? Você insere uma linha, que é a continuidade da reta virgem, né? E vai traçando linhas também. O problema no Excel, no caso do método Casagrande, é que depois você precisa calcular o ângulo, né? E aí é só com transferidor, não dá para calcular no Excel, tá? No caso do Pacheco, é mais fácil, porque são todos segmentos de reta, né? Então fica mais fácil você calcular. Mas recomendo, então,
utilizar uma planilha Excel com esses pontos aqui, obviamente que logaritmo, tá certo? Plotar a tensão vertical versus índice vazio, que está aqui, ó. Tá? Aí vocês vão ter esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico desse jeito aqui. E é para calcular, então, foi dada a tensão, o E1, né, a tensão, o índice de vazios inicial, tá? E para você calcular, então, qual é a tensão de pré-adensamento, que seria isso aqui, ó. Essa tensão aqui, ó. Essa aqui, ó, até aqui é o pré-adensamento. Qual é essa tensão aqui? Tá? Então, tá bem explicadinho aqui como é que faz, tá? Vocês podem consultar. E tem até o dia 25 para entregar. Hoje é dia 11, né? Você tem bastante tempo para fazer isso aí. Tá? E é legal porque vocês têm o primeiro contato, assim, do que é, então, um adensamento de solo, né? O que é aquilo que vem do laboratório para vocês calcularem o recalque, né? E, eventualmente, você pode estar numa obra e te passar isso daí, ó, veio isso aqui do laboratório, a gente precisa verificar qual é isso, qual é aquilo, e se você já viu pelo menos uma vez ou tentou fazer, com certeza vai ficar mais fácil, tá? É esse o intuito. Beleza, então? Beleza. Beleza, professor. Eu tentei ser o mais claro possível. Eu sei que isso não é tão fácil de entender, mas eu já tinha avisado, né, que essa disciplina aqui, ela chama-se geotecnia, né? Ela é o osso que a gente tem que roer de mecânica dos solos, né? É o osso. Ela só pega coisa muito elaborada, né? E só um instantinho aí, tá? E gostaria que vocês tentassem fazer isso daqui. Por exemplo, no primeira tarefa que eu dei, que eu peguei a tarefa que é do livro didático de vocês, que está lá como tarefa, e eu coloquei ela para vocês fazerem, depois eu fui ver, ela estava toda bagunçada, praticamente não dava para resolver. Mas só 2 alunos tentaram fazer e tiraram as dúvidas comigo, tá? Esses 2 alunos que pelo menos tentaram fazer, eu dei nota máxima para eles. Os outros nem tentaram fazer e também nem sabiam se podia fazer. Então, não tiveram nada. Tá? E aula prática, foi isso mesmo, tá bom? E acabamos aqui, então, hoje com uma presença maciça de alunos. Já tirei a lista dos alunos. Gostaria de, por favor, vocês são todos colegas aí, são todos alunos, se conhecerem o Joaquim, a Camila, o Ronaldo, o Mohamed e a Sheila, que são alunos novos. Eu não tenho condições de pegar o celular deles para incluir na turma, vocês têm. Talvez eles façam alguma matéria com vocês aí junto, e vocês podem incluí-lo nessa disciplina, porque se não incluir, se não estiver aqui, não vai conseguir cursar o segundo bimestre. Aí vocês não concordam? Disciplina não é fácil, não. Beleza? Então, aí, pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês numa emenda de feriado, mas pensa que o feriado também é para mim, né? Aliás, mais para mim do que para vocês, porque eu fiz aniversário dia 9, no sábado agora, 9 de outubro, tá?
Então, fiz meus 66 anos aí, tá? Parabéns a Obrigado, Parabéns aí, professor. obrigado. Parabéns e felicidades aí. Parabéns, professor. Então, diz que idade e data de aniversário a gente não deve comentar com ninguém, mas eu não sou assim, não dá para mudar a realidade. Beleza? Parabéns para você, professor. Oi. Muito É normal. obrigado a Parabéns todos aí, aí, devido aí. principalmente a atenção que vocês dão aqui para a disciplina, eu acho muito, a participação, acho muito legal, tá? E vamos em frente, beleza? Boa noite, pessoal. Até segunda-feira que vem. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Estou saindo.